Eu tinha apenas 8 anos quando descobri que meus pais adotivos me filmavam nua durante os abusos, e que essas filmagens eram o verdadeiro motivo pelo qual me adotaram. Oi, meus queridos. Meu nome é Sebastiana, mas todo mundo me chama de Vó Bá. Tenho 74 anos e nasci aqui em Caruaru, no agreste pernambucano, em 1950. Hoje vou contar uma história que carreguei no peito por mais de 60 anos, uma história que nunca contei nem para os meus próprios filhos. Se você está me assistindo agora, peço que deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal, porque o carinho de vocês me dá força para falar sobre coisas que dói só de lembrar. Antes de começar, tem uma novidade maravilhosa. A equipe desse canal pediu para eu avisar que bateram a meta de 65 mil inscritos nessa semana. Por isso, para agradecer a todos esses queridos e queridas desse Brasil, iremos sortear R$ 250. Para participar, precisa estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir este vídeo e comentar alguma coisa sobre sua vida. Quantos filhos tem, de onde está assistindo, qualquer coisa do coração. O sorteio vai ser no final do mês, então não percam. Minha história começa bem diferente da maioria das crianças. Eu fui adotada quando tinha apenas 4 anos, em 1954. Minha mãe biológica era muito jovem. Tinha apenas 16 anos quando me teve, e não tinha condições de me criar. Ela me deixou numa casa de acolhimento aqui em Caruaru mesmo, com uma cartinha dizendo que queria que eu tivesse uma vida melhor do que ela podia me dar. Lembro até hoje do dia que conheci Dona Zulmira e seu Antônio, meus pais adotivos. Era uma manhã de sábado. O sol estava quente como só sabe ser no Nordeste. Dona Zulmira era uma mulher alta, de cabelos pretos sempre presos num coque apertado, e tinha uns olhos escuros que pareciam ver através da gente. Seu Antônio era mais baixo, um homem quieto que trabalhava numa loja de tecidos no centro da cidade. Essa aqui é a Sebastiana, disse a senhora que cuidava da casa de acolhimento. É uma menina bem comportada, obediente. Lembro que Dona Zulmira me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me avaliando, me medindo. Passou a mão no meu cabelo, levantou meu queixo para olhar meu rosto, até verificou meus dentes. Na época achei que era carinho, mas hoje entendo que era outra coisa. Ela serve, foi só isso que disse. Seu Antônio não falou nada, apenas concordou com a cabeça. Tinha sempre uma câmera velha pendurada no pescoço, uma daquelas câmeras antigas de filme, dessas que faziam barulho quando tiravam foto. Disse que era fotógrafo nas horas vagas, que gostava de registrar momentos especiais da família. A casa deles ficava na Rua do Rosário, uma casa grande de esquina, com quintal nos fundos e um quarto escuro que seu Antônio usava para revelar as fotografias. O cheiro daquele quarto era forte, de produtos químicos, e eu tinha medo de entrar lá. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Dona Zulmira me deu roupas novas, me matriculou numa escola, me mostrou onde seria meu quarto. Era um quarto pequeno, mas só meu, com uma cama de solteiro e um armário de madeira velha. Achei que finalmente tinha encontrado uma família de verdade, mas logo nas primeiras semanas comecei a perceber coisas estranhas. Dona Zulmira tinha manias muito específicas. Ela insistia em me dar banho todos os dias, mesmo eu já tendo 4 anos e sabendo me lavar sozinha. Menina tem que estar sempre limpinha, ela dizia, esfregando meu corpo com uma força que machucava, principalmente você, que veio da rua. Eu não entendia o que ela queria dizer com veio da rua. Eu era só uma criança que ficou sem os pais biológicos como tantas outras, mas na cabeça dela eu era diferente, eu era suja por natureza. Os banhos foram ficando cada vez mais estranhos. Ela demorava muito tempo me lavando, tocava em lugares que me faziam sentir desconfortável e sempre dizia que era para meu próprio bem. Começou a me dar banho com água muito quente, dizendo que era para tirar toda a sujeira. Para de chorar, ela falava quando eu reclamava que a água estava queimando. Você precisa aprender a ser uma menina limpa, direita. E seu Antônio? Ele sempre aparecia na hora do banho. Dizia que era para ajudar, mas ficava ali parado, com aquela câmera no pescoço, me olhando de um jeito que me deixava com medo. Às vezes ouvia o barulho da câmera, aquele clique baixinho, mas quando eu olhava, ele estava mexendo em outras coisas.
Com o tempo, os cuidados de Dona Zulmira foram aumentando. Ela começou a me examinar toda noite antes de dormir, dizendo que era para ter certeza de que eu estava saudável. Mexia no meu corpo, me fazia ficar em posições estranhas, sempre com aquela desculpa de que era cuidado maternal. Mãe tem que cuidar da filha, ela repetia. Você não teve mãe antes, então não sabe como é, mas eu vou te ensinar tudo. Seu Antônio sempre estava por perto nessas horas. Às vezes entrava no quarto com a desculpa de que estava procurando alguma coisa, mas eu percebia que ele ficava olhando. A câmera estava sempre ali, pendurada no pescoço dele, balançando quando ele se movia. Quando completei 6 anos, as coisas pioraram muito. Dona Zulmira começou a me levar para o quarto dela e do seu Antônio, dizendo que eu ia aprender a ser mulher. O que acontecia naquele quarto, eu não consigo contar em detalhes, porque até hoje me faz mal lembrar. Ela fazia coisas comigo que nenhuma mãe deveria fazer com uma filha, coisas que me machucavam por dentro e por fora, e seu Antônio estava sempre lá, sempre com aquela câmera. Percebi que ele não estava mais só olhando. Ele estava filmando. Vi ele mexer em botões, ajustar a câmera, mirar na nossa direção. O barulho do filme rodando era baixinho, mas eu ouvia. Fica quieta. Dona Zulmira sussurrava no meu ouvido quando eu chorava. Isso é normal. Todas as meninas passam por isso. Você é especial. Por isso a gente te escolheu. Especial. Essa palavra ecoava na minha cabeça. Eu era especial por ser adotada? Ou era especial por outra razão que eu ainda não entendia? As noites se tornaram meu maior pesadelo. Cada vez que ouvia passos no corredor, cada vez que a porta do meu quarto se abria, meu coração disparava. Às vezes eles vinham juntos, às vezes era só ela. Mas seu Antônio sempre aparecia com aquela câmera, sempre registrando tudo. Você tem que entender, Dona Zulmira dizia. A gente faz isso porque você precisa. Você não é nossa filha de sangue, então tem que aprender de outro jeito. Foi aí que comecei a entender que minha adoção não tinha sido por amor. Eles não me queriam como filha. Eles me queriam para outra coisa, algo que eu ainda não compreendia completamente, mas que sabia que era errado. Na escola, tentei contar para uma professora. Cheguei perto dela depois da aula e disse que minha mãe me machucava. Ela me olhou com pena e disse: Filha, sua mãe te adotou por bondade. Você devia ser grata. Às vezes a gente acha que os pais são duros, mas é porque querem nosso bem. Ninguém acreditava em mim. Ou talvez não quisessem acreditar. Dona Zulmira e seu Antônio eram respeitados na cidade, frequentavam a igreja, tinham uma vida social normal. Quem ia acreditar numa menina adotada contra um casal de bem? Em casa, a situação só piorava. Dona Zulmira começou a me drogar de leve antes dos abusos, dando-me um chá que ela dizia que era para me acalmar. Eu ficava meio dormindo, meio acordada, sem força para reagir. E seu Antônio aproveitava esses momentos para filmar mais de perto, pegando ângulos que antes não conseguia. Ela está mais bonita assim, ouvi ele dizer uma vez para Dona Zulmira. Mais natural. Bonita? Natural? Eu era uma criança sendo abusada e ele achava bonito? Aquelas palavras me marcaram para sempre. Me fizeram entender que para eles eu não era uma pessoa. Era um objeto. Algo para ser usado e registrado. Aos 8 anos, fiz uma descoberta que mudou tudo. Estava brincando no quintal quando a bola caiu perto da janela do quarto escuro de seu Antônio. Espiando por uma fresta, vi ele mexendo com vários rolos de filme, colocando uns numa caixa especial. Havia dezenas deles, todos numerados com datas. Reconheci algumas datas, eram os dias dos abusos mais intensos. Seu Antônio não estava apenas filmando por prazer próprio. Ele estava organizando, catalogando, guardando tudo como se fosse uma coleção preciosa. Naquela noite, fingi estar dormindo quando eles vieram ao meu quarto. Ouvi Dona Zulmira dizer: Ela está crescendo rápido, logo vai começar a fazer perguntas mais difíceis. Ainda temos alguns anos, respondeu seu Antônio, e o material que já temos vai durar muito tempo. Material. Eles falavam de mim como material. Como se eu fosse um produto que eles estavam fabricando, documentando, guardando para uso futuro. Foi nesse momento que entendi que precisava fugir.
Não importava como, não importava para onde, mas eu precisava sair daquela casa antes que fosse tarde demais. Aos 8 anos, comecei a planejar minha fuga, sabendo que seria minha única chance de sobreviver àquele inferno. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era só medo do que eles faziam comigo. Era medo do que poderiam fazer com aquelas filmagens. Medo de que outras crianças pudessem passar pelo mesmo. Medo de que eu nunca conseguisse escapar daquele pesadelo. Cada dia que passava, cada noite que eles vinham ao meu quarto, eu sentia um pedaço de mim morrer. A menina que eu era, que sonhava em ter uma família de verdade, foi sendo substituída por uma criança assustada, quebrada, que só queria desaparecer. Mas no fundo, uma chama pequenina ainda resistia. A vontade de viver, de ser livre, de encontrar alguém que me amasse de verdade. E foi essa chama que me deu força para o que eu faria depois, para a decisão mais difícil que uma criança de 8 anos poderia tomar. Dos 8 aos 12 anos, minha vida virou um inferno que parecia não ter fim. Vocês não imaginam como é acordar todo dia sabendo que vai sofrer, sabendo que ninguém vai te salvar, sabendo que você é apenas um brinquedo nas mãos de pessoas doentes. Depois que descobri sobre as filmagens, tudo ficou ainda mais pesado. Dona Zulmira percebeu que eu estava diferente, mais resistente, e isso a deixou furiosa. Os abusos aumentaram, ficaram mais violentos, mais frequentes. Era como se ela quisesse me quebrar completamente, me transformar numa boneca sem vontade própria. Você está ficando rebelde, ela dizia enquanto me machucava. Menina adotada não pode ter vontade própria, tem que ser grata pelo que recebe. Seu Antônio, por sua vez, ficou ainda mais ousado com as filmagens. Comprou equipamentos novos. Uma câmera de 16mm que fazia menos barulho, tripés que ele escondeu por toda a casa, até lâmpadas especiais que ele instalou no meu quarto sem eu entender o motivo. Só depois percebi que era tudo para ter imagens melhores, mais nítidas, mais profissionais. Precisa ficar natural, ele falava baixinho enquanto ajustava as lentes. Como se fosse espontâneo. Espontâneo. Como se uma criança sendo violentada pudesse ser espontânea. Mas na cabeça doentia dele, aquilo era arte, era algo especial que ele estava criando. Em 1962, quando eu tinha 12 anos, as coisas mudaram de forma assustadora. Seu Antônio começou a sair de casa com frequência, levando uma maleta pequena. Voltava sempre com dinheiro, muito dinheiro, que escondia numa caixa no guarda-roupa deles. Um dia, escutei ele falando com Dona Zulmira. O pessoal de Recife quer mais material, estão pagando bem por filmagens com meninas novas. Pessoal de Recife. Eles estavam vendendo as filmagens, vendendo o meu sofrimento, minha dor, minha infância roubada para outras pessoas doentes que pagavam para ver crianças sendo machucadas. Tem que ter cuidado, Dona Zulmira respondeu. Se descobrirem, acabou tudo. Ninguém vai descobrir. A menina é adotada, não tem família de verdade. Quem vai sentir falta? Essas palavras me cortaram como uma faca. Para eles, eu era descartável. Uma criança sem família, sem ninguém que se importasse, perfeita para seus planos nojentos. Foi quando entendi que não era só abuso, era um negócio. Eles me adotaram especificamente para isso, para me usar como produto numa rede de pessoas que consumiam esse tipo de material. Eu era mercadoria, não filha. Os equipamentos em casa aumentaram. Seu Antônio montou um verdadeiro estúdio improvisado no porão, com câmeras fixas, iluminação profissional e até cenários diferentes. Ele me forçava a ficar lá embaixo por horas, gravando cenas que ele depois editava e vendia. Tem que parecer que você gosta, ele dizia. Se chorar muito, estraga o filme. Como uma criança de 12 anos podia gostar de ser violentada? Mas eles me drogavam cada vez mais, com remédios que me deixavam confusa, desorientada. Às vezes, eu nem lembrava direito do que tinha acontecido. Só acordava machucada e com vergonha. Dona Zulmira se tornou ainda mais cruel. Começou a me torturar psicologicamente, dizendo que eu era suja, que nenhuma família de verdade me quereria, que eu deveria ser grata por ter um teto e comida. Você sabe o que acontece com meninas como você na rua? Ela perguntava enquanto me batia. Você vai morrer de fome, vão te usar ainda pior.
Aqui pelo menos você tem casa, comida, roupa. Eu acreditava. Aos 12 anos, depois de 8 anos de tortura, eu realmente acreditava que não havia lugar melhor para mim. Que aquilo era meu destino, minha punição por ter nascido sem pais. A escola se tornou meu único refúgio, mas mesmo lá eu não conseguia me concentrar. Minhas notas despencaram, eu vivia com sono por causa dos remédios e as outras crianças começaram a me evitar. Eu cheirava aos produtos químicos do laboratório fotográfico. Sempre tinha marcas estranhas no corpo, e meu comportamento era cada vez mais apático. A Sebastiana está muito estranha, ouvi uma professora comentar com outra. Parece uma menina traumatizada. Mas ninguém investigava, ninguém perguntava. Dona Zulmira era respeitada na comunidade, frequentava a igreja religiosamente, sempre se mostrava como uma mãe dedicada que havia adotado uma menina problemática por caridade. Coitada da Zulmira, as vizinhas comentavam. Pegou uma criança difícil para criar, deve dar muito trabalho. Difícil, problemática. Eu era vista como o problema, não como a vítima. E isso me fazia sentir ainda mais culpada, ainda mais sozinha. Em 1963, aconteceu algo que me deixou ainda mais desesperada. Seu Antônio trouxe outros homens para casa. Homens mais velhos, bem vestidos, que chegavam sempre à noite com malas e equipamentos. Eles não apenas filmavam, participavam dos abusos. Ela é novinha ainda, ouvi um deles dizer. Vai render muito material bom. É mansinha também, respondeu seu Antônio. Bem treinada, como se eu fosse um animal de circo. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se não pudesse ouvir, como se não fosse humana. As sessões com esses homens eram ainda piores. Eles me machucavam de formas que nem consigo descrever aqui. Filmavam tudo com múltiplas câmeras, de todos os ângulos possíveis. Faziam comentários técnicos sobre iluminação, enquadramento, como se estivessem produzindo um filme normal. Pega o close do rosto dela chorando. Um dizia para o outro: isso vende bem. Vende bem. Meu sofrimento, minhas lágrimas, meu desespero eram produtos valorizados no mercado deles. Quanto mais eu sofria, mais dinheiro eles ganhavam. Comecei a ter pensamentos sombrios. Pensava em me machucar de propósito, em acabar com tudo de uma vez. Mas tinha medo até da morte. Será que no céu eles iam me aceitar? Será que Deus ia perdoar uma menina tão suja quanto eu? Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção nas conversas deles. Ouvia nomes de cidades, pessoas, valores. Entendi que havia uma rede grande de pessoas envolvidas nisso, que o que acontecia comigo também acontecia com outras crianças. O material de Salvador está vendendo bem. Ouvi seu Antônio falar ao telefone uma noite. Aquela menina loira está dando lucro. Outra menina. Outra criança sofrendo como eu. Quantas éramos? Quantas famílias falsas existiam espalhadas pelo país, adotando crianças para esse propósito horrível? Em 1964, quando completei 14 anos, percebi que meu corpo estava mudando, e isso deixou Dona Zulmira ainda mais agressiva. Ela dizia que eu estava ficando estragada, que logo não serviria mais para o que eles precisavam. Menina grande não vende tanto, ela reclamava. Temos que aproveitar enquanto ainda parece criança. A pressão aumentou. As sessões ficaram mais frequentes, mais intensas. Eles queriam aproveitar ao máximo antes que eu passasse do ponto. Foi quando tive uma ideia. Se eles achavam que eu estava ficando velha demais, talvez parassem de me vigiar tanto. Talvez eu conseguisse uma oportunidade de fugir. Comecei a observar tudo com mais atenção. Os horários, as rotinas, onde eles guardavam as chaves quando saíam juntos de casa. Fingi estar mais submissa, mais obediente, para que baixassem a guarda. Um dia, vasculhando a casa enquanto eles estavam fora, encontrei uma caixa no armário deles cheia de cartas. Eram correspondências com pessoas de várias cidades, combinando valores, datas, tipos de material. Vi meu nome em várias delas, descrições do meu corpo, da minha idade, como se fosse um catálogo. Mas foi numa dessas cartas que encontrei uma informação preciosa: o endereço do meu tio Severino, irmão da minha mãe adotiva. Numa carta antiga, Dona Zulmira reclamava com alguém sobre ele. Meu irmão Severino fica questionando como tratamos a menina.
Está sempre implicando, dizendo que somos duros demais. Ainda bem que mora longe, em Garanhuns. Garanhuns. Meu tio morava em Garanhuns, a apenas 80 quilômetros dali. E pelo tom da carta, ele se preocupava comigo, achava que eu era maltratada. Talvez fosse minha única chance de salvação. Guardei essa informação como um tesouro. Tio Severino se importava comigo. Havia alguém no mundo que questionava o que eles faziam, que achava errado. Pela primeira vez em anos, senti uma pontinha de esperança. Comecei a planejar minha fuga com mais seriedade. Estudei os horários dos ônibus para Garanhuns, economizei cada centavo que conseguia pegar escondido, decorei o endereço do tio. Sabia que teria apenas uma chance, e se falhasse, eles provavelmente me matariam. O plano começou a tomar forma na minha cabeça. Era arriscado, desesperado, mas era minha única esperança de sair viva daquele inferno. Aos 14 anos, depois de 10 anos de tortura, eu finalmente ia tentar recuperar minha liberdade. A decisão estava tomada. Na próxima oportunidade, quando eles baixassem a guarda, eu fugiria. Não importava o que acontecesse depois. Qualquer coisa seria melhor do que continuar sendo usada como objeto, como mercadoria, como produto descartável num negócio nojento. Minha infância tinha sido roubada, minha inocência destruída, mas minha vontade de viver ainda resistia, e foi essa vontade que me deu coragem para o que eu faria em seguida. O ano de 1965 trouxe uma descoberta que mudou tudo. Eu tinha acabado de completar 15 anos quando encontrei a chave do laboratório fotográfico de seu Antônio. Ele sempre mantinha aquele lugar trancado, mas naquele dia, depois de uma bebedeira pesada, esqueceu a chave na mesa da cozinha. Meu coração batia descompassado quando abri aquela porta. O que vi lá dentro me deixou sem ar. Não eram apenas algumas filmagens espalhadas. Era um arquivo completo, organizado como uma biblioteca do horror. Centenas de latas de filme empilhadas, cada uma etiquetada com datas, idades e detalhes que me fizeram sentir náusea. Sebastiana, 4 anos, primeira sessão. Li numa etiqueta. Sebastiana, 8 anos, cliente especial de Salvador. Sebastiana, 12 anos, sessão dupla com visitantes. Cada lata representava um pedaço da minha infância roubada, da minha dignidade destroçada. Mas o pior ainda estava por vir. Numa prateleira separada, havia latas com outros nomes. Maria, 6 anos, nova aquisição. José, 9 anos, cliente preferencial. Ana, 7 anos, primeira experiência. Não era só eu. Havia outras crianças, outros nomes, outras vidas sendo destruídas. Percebi que seu Antônio e Dona Zulmira faziam parte de algo muito maior, uma rede que se espalhava por todo o Nordeste. Vi também livros de contabilidade, cadernos onde anotavam valores, datas de entrega, nomes de clientes. Aquilo era um negócio próspero. Vi números que me assustaram. Milhares de cruzeiros por filme, encomendas específicas de clientes exigentes, até pedidos internacionais. Cliente do Rio pede material com menina de cabelo cacheado. Li numa anotação. Pagar 50% a mais se for virgem. Exportação para a Argentina. Preferência por meninos entre 8 e 10 anos. Minhas pernas tremeram. Quantas crianças estavam sofrendo por causa daquela máquina de horror? Quantas famílias falsas existiam, adotando crianças apenas para este fim? Foi quando encontrei algo que me deu esperança e desespero ao mesmo tempo. Numa gaveta trancada, que conseguia abrir com um grampo, havia uma pasta com documentos sobre minha adoção. Descobri que minha mãe biológica não tinha me abandonado por não ter condições. Ela tinha sido enganada. Lendo as cartas, entendi que Dona Zulmira havia se aproximado da minha mãe quando ela estava grávida, oferecendo ajuda, prometendo que eu teria uma vida melhor. Minha mãe, ingênua e desesperada, acreditou. Mas havia mais. A menina tem o perfil ideal, dizia uma carta que Dona Zulmira escreveu para alguém. Cabelos cacheados, olhos grandes, pele clara. Vai render muito material de qualidade. A mãe biológica é jovem demais para desconfiar de qualquer coisa. Perfil ideal. Eles me escolheram como se escolhessem um produto no mercado. Analisaram minhas características físicas, minha situação vulnerável, calcularam quanto lucro eu poderia dar. Naquele momento,
sentada no chão daquele laboratório maldito, cercada por evidências de uma década de horror, algo dentro de mim mudou definitivamente. Não era mais apenas raiva ou medo. Era uma determinação fria, calculista. Eles tinham me usado, vendido, torturado, mas não iam me destruir completamente. Comecei a fotografar tudo com uma câmera pequena que encontrei numa gaveta. Não sabia bem como usar, mas consegui tirar algumas fotos dos documentos, dos livros de contabilidade, das etiquetas dos filmes. Intuía que aquilo seria importante mais tarde. Nos dias seguintes, observei cada movimento deles com olhos diferentes. Via seu Antônio conferindo as latas, separando material para entrega, falando ao telefone em códigos que agora eu entendia. Via Dona Zulmira contando dinheiro, planejando sessões especiais, discutindo sobre renovar o estoque. A Sebastiana está ficando velha, ouvi ela dizer numa conversa telefônica. Precisamos pensar em substituição. Você tem alguma indicação de casa de acolhimento com material novo? Material novo. Outra criança ia passar pelo que eu passei. Outra vida ia ser destruída para alimentar aquela máquina nojenta. E eu não podia permitir. Foi quando tomei uma decisão que mudou tudo. Não ia apenas fugir, ia destruir aquele negócio antes de partir. Ia fazer com que pagassem por tudo que fizeram comigo e com outras crianças. Comecei a planejar meticulosamente. Durante semanas, observei a rotina deles, memorizei onde guardavam as chaves, estudei os horários de maior movimento na rua. Sabia que teria apenas uma chance e não podia errar. O plano era simples, mas perigoso. Numa noite em que eles saíssem juntos, coisa que acontecia pelo menos uma vez por mês para encontros com clientes em Recife, eu colocaria sonífero na água que eles sempre bebiam antes de dormir. Enquanto dormissem, destruiria todo o material, pegaria o dinheiro e fugiria para Garanhuns, procurar meu tio Severino. O sonífero consegui roubando aos poucos da farmácia, onde Dona Zulmira comprava os remédios que me davam. Fingi estar passando mal várias vezes, e enquanto ela comprava remédios para mim, eu pegava outras coisas e escondia embaixo da roupa. Em maio de 1965, a oportunidade chegou. Seu Antônio recebeu um telefonema urgente. Um cliente importante de Recife queria uma reunião naquela mesma noite. Eles teriam que viajar e só voltariam na manhã seguinte. Você fica quieta aqui, Dona Zulmira me disse antes de sair. Vamos trancar a casa toda. Se tentar fugir, os vizinhos vão ver e te trazer de volta. E aí vai ser pior para você. Esperei eles saírem, esperei o barulho do carro se afastar, esperei até ter certeza de que não iam voltar. Então, comecei a executar meu plano. Primeiro, fui ao laboratório. Comecei a destruir tudo sistematicamente. Quebrei as latas de filme, queimei os documentos, destruí os equipamentos. Cada filme que destruía era uma criança que talvez fosse poupada de mais sofrimento. Encontrei uma lista de endereços de outros fornecedores da rede. Guardei comigo. Algum dia, talvez pudesse denunciar todos eles. Vi nomes de pessoas respeitáveis da sociedade, políticos, empresários, até membros do clero. A rede era maior e mais poderosa do que imaginava. Peguei todo o dinheiro que encontrei. Eram muitos milhares de cruzeiros escondidos em vários lugares da casa. Não era roubo, era recuperação. Aquele dinheiro veio do meu sofrimento, das minhas lágrimas, da minha infância roubada. Depois fui para a cozinha preparar a surpresa final. Misturei uma quantidade generosa de sonífero na jarra de água que eles sempre bebiam antes de dormir. Não queria matá-los. Queria que acordassem e encontrassem tudo destruído, que sentissem o desespero que eu senti tantas vezes. Mas o sonífero era apenas parte do plano. Deixei uma carta sobre a mesa, contando tudo o que eles fizeram, nomeando clientes, descrevendo a rede. Mesmo que não lessem, alguém leria quando os encontrassem. Por volta da meia-noite, ouvi o carro chegando. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Subi para meu quarto, fingi estar dormindo e esperei. Ouvi eles entrarem, comentando sobre a reunião, reclamando do calor. Ouvi o barulho da água sendo servida, das cadeiras sendo arrastadas. Depois, silêncio. Esperei mais 2 horas para ter certeza de que o sonífero tinha feito efeito.
Desci devagar, pisando apenas nas partes do piso que não faziam barulho. Eles estavam desmaiados na cozinha, ela com a cabeça na mesa, ele caído na cadeira. Peguei a mala que havia preparado, com minhas poucas roupas e todo o dinheiro que encontrei. Peguei também as fotos que havia tirado dos documentos e a lista de endereços. Eram as provas que talvez um dia me ajudassem a fazer justiça. Antes de sair, fiz uma última coisa. Escrevi com batom vermelho na parede da sala. Vocês vão pagar por tudo. Não assinou, mas eles saberiam quem foi. Saí de casa às 4 da manhã. A cidade ainda dormia. Apenas alguns trabalhadores começavam a se mover pelas ruas. Caminhei até a rodoviária, comprei uma passagem para Garanhuns no primeiro ônibus da manhã. Enquanto esperava o ônibus, senti uma mistura de terror e libertação. Terror porque não sabia o que me esperava, se meu tio me receberia, se eles conseguiriam me encontrar. Libertação porque, pela primeira vez em 11 anos, ninguém sabia onde eu estava, ninguém podia me machucar. O ônibus chegou às 6 da manhã. Subi nele tremendo, não apenas de frio, mas de ansiedade. Olhei pela janela e vi Caruaru se afastando. Aquela cidade que havia sido meu inferno por tanto tempo. A viagem até Garanhuns durou 2 horas, mas pareceu uma eternidade. A cada parada, eu temia ver seu Antônio ou Dona Zulmira aparecerem, prontos para me levar de volta. Mas não apareceram. Quando cheguei a Garanhuns, não sabia nem por onde começar. Tinha apenas um endereço antigo e a esperança de que meu tio ainda morasse lá, de que ainda se importasse comigo. Peguei um táxi e dei o endereço. O motorista me olhou com curiosidade. Uma menina de 15 anos, sozinha, com uma mala e cara de quem havia passado por algo terrível. Você está bem, menina? Ele perguntou. Agora vou estar, respondi, e era a primeira vez em anos que sentia que talvez isso fosse verdade. O táxi parou numa casa simples, de classe média, com um jardim bem cuidado na frente. Paguei a corrida com o dinheiro que havia pegado, dinheiro que tecnicamente era meu, pago com meu sofrimento. Bati na porta com o coração aos pulos. Uma mulher de meia-idade atendeu, me olhou com surpresa e curiosidade. Eu sou Sebastiana, disse simplesmente. Sobrinha do Severino, preciso falar com ele. A expressão dela mudou imediatamente. Vi reconhecimento, preocupação, até um pouco de alívio. Meu Deus, menina, ela disse, me puxando para dentro. Há anos que Severino se preocupa com você. Entre logo. Quando meu tio apareceu na sala, um homem de cerca de 50 anos, com olhos gentis e uma barba grisalha, comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de esperança, de finalmente ter encontrado alguém que talvez me visse como pessoa, não como objeto. Sebastiana, ele disse me abraçando. Graças a Deus você está aqui. Eu sabia que algo estava errado naquela casa. Finalmente, alguém que sabia. Alguém que sempre desconfiou. Alguém que talvez pudesse me ajudar a reconstruir minha vida. Quando meu tio Severino me abraçou naquela manhã de maio de 1965, senti algo que não experimentava há mais de 10 anos. Segurança. Seus braços eram firmes, mas gentis, e pela primeira vez desde os 4 anos, alguém me tocava sem segundas intenções, sem me causar dor ou medo. Sempre soube que algo estava errado, ele disse, me afastando um pouco para olhar meu rosto. Sua tia Zulmira nunca deixava eu te visitar direito, sempre inventava desculpas. E quando eu conseguia te ver, você parecia uma criança assombrada. Tia Conceição, esposa dele, me levou para a cozinha e preparou um café com leite quentinho. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a xícara. Eles se entreolharam, percebendo que algo muito sério havia acontecido. Filha, tio Severino disse, sentando ao meu lado. Você não precisa contar nada agora se não quiser, mas quero que saiba que está segura aqui. Seja o que for que aconteceu, você está segura. Foi quando desabei. Todos aqueles anos de silêncio forçado, de segredos guardados, de dor reprimida saíram de uma vez. Contei tudo. Cada abuso, cada filmagem, cada noite de terror. Via o rosto de tio Severino ficando cada vez mais pálido, as lágrimas escorrendo pelos olhos de tia Conceição. Minha Nossa Senhora, tia Conceição murmurou, levando a mão ao peito. Como é que 2 demônios desses conseguiram enganar todo mundo?
Porque eram espertos, respondi secando as lágrimas. Sabiam como se apresentar na sociedade. Igreja, trabalho respeitável, casa boa. Quem ia suspeitar? Tio Severino estava visivelmente abalado. Ele andava pela cozinha de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos, murmurando palavrões entre os dentes. Eu devia ter insistido mais, ele dizia. Devia ter forçado a entrada naquela casa, mesmo que sua tia ficasse brava. Quantas vezes senti que algo estava errado? Não foi culpa sua, tio, falei. E era verdade. Eles eram muito cuidadosos. Sabiam como esconder. Mostrei as fotos que havia tirado dos documentos, as listas de nomes que consegui copiar. Tio Severino examinou tudo com atenção crescente. Sebastiana, isso aqui é muito sério, ele disse. Essa lista tem nomes de gente importante, gente com poder. Se você denunciar, vai ser perigoso. Mas outras crianças estão sofrendo, respondi. Vi nomes de outras crianças, outros locais. Não posso fingir que não sei. Tia Conceição segurou minha mão. Primeiro você precisa se curar, filha. Depois a gente pensa no que fazer com isso. Nos primeiros dias em Garanhuns, mal conseguia dormir. Acordava no meio da noite, suando frio, achando que ouvia a voz de seu Antônio no corredor. Tia Conceição sempre aparecia no meu quarto, me acalmava, ficava comigo até eu conseguir dormir de novo. É normal, ela dizia. O corpo demora para entender que está seguro. Mas vai passar, filha. Com tempo e carinho, vai passar. Tio Severino trabalha numa pequena gráfica na cidade e conseguiu me arranjar um emprego meio período, organizando papéis e fazendo serviços simples. Era bom ter algo para ocupar a mente, para me sentir útil de uma forma saudável. Uma semana após minha chegada, tio Severino voltou do trabalho com uma expressão preocupada. Sebastiana, recebi um telefonema hoje, ele disse. Era sua tia Zulmira. Disse que você fugiu de casa, que está muito preocupada, que quer te buscar. Meu sangue gelou. O que você disse? Disse que você estava bem, que ia ficar aqui por um tempo. Ela ficou furiosa, ameaçou vir te buscar à força. Disse que tinha direitos legais sobre você. Direitos legais. Como se eu fosse propriedade deles, um objeto que podia ser reclamado. Ela não pode me levar de volta, pode? Perguntei, o pânico tomando conta de mim. Legalmente pode tentar, tio Severino admitiu. Mas eu não vou deixar. Se ela vier aqui, vou contar para todo mundo o que você me disse. Vou gritar nos 4 cantos da cidade se preciso for. Nos dias seguintes, vivi com medo constante de que aparecessem. Cada carro que parava na rua, cada batida na porta me fazia entrar em pânico. Mas passaram-se semanas e nada aconteceu. Eles devem estar com medo de fazer escândalo, tio Severino especulou. Com você sumindo na mesma noite que o laboratório foi destruído, sabem que você tem informações perigosas. Aos poucos, comecei a me adaptar à vida normal. Tia Conceição me ensinou a cozinhar, a costurar, coisas simples que nunca havia aprendido. Me sentia como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Você precisa estudar, ela dizia. Uma menina inteligente como você não pode ficar sem educação. Me matricularam numa escola noturna para jovens que trabalhavam durante o dia. No início foi difícil. Tinha defasagem em muitas matérias e minha concentração ainda era prejudicada pelos traumas, mas aos poucos fui me recuperando. Em 1966, um ano após minha fuga, algo inesperado aconteceu. Tio Severino chegou em casa com um jornal de Caruaru nas mãos, expressão grave no rosto. Sebastiana, você precisa ver isso, ele disse, mostrando a manchete. Casal preso em operação contra exploração infantil. Li a matéria com o coração disparado. Seu Antônio e Dona Zulmira haviam sido presos numa operação da Polícia Federal. Encontraram material em sua casa. Outros envolvidos foram identificados. Uma rede inteira estava sendo desmantelada. Como descobriram? Perguntei, tremendo. Diz aqui que uma denúncia anônima levou à investigação. Alguém mandou fotos de documentos, listas de nomes. A polícia estava investigando há meses. As fotos que tirei. As listas que copiei. Mesmo sem saber, havia ajudado a derrubar aqueles monstros. Eles estão pedindo para vítimas se apresentarem, tio Severino continuou. Para testemunhar, ajudar no processo. Senti um misto de alívio e terror.
Alívio porque finalmente iam pagar pelo que fizeram. Terror porque significava reviver tudo, contar para estranhos, enfrentar aqueles rostos novamente. Você não é obrigada, tia Conceição disse, percebendo minha luta interna. Já fez sua parte ao escapar, ao dar as informações. Mas eu sabia que tinha que ir. Não apenas por mim, mas pelas outras crianças que ainda estavam sofrendo, pelas que poderiam sofrer no futuro. Em julho de 1966, voltei a Caruaru pela primeira vez desde minha fuga. Estava acompanhada de tio Severino e de um advogado que ele contratou para me representar. O fórum estava cheio de jornalistas, curiosos, outras pessoas que também foram vítimas. Ver seu Antônio e Dona Zulmira algemados no banco dos réus foi surreal. Eles pareciam menores, mais fracos, destituídos daquela aura de poder que tinham sobre mim. Dona Zulmira me olhou com ódio quando entrei, mas eu não senti mais medo. Senti pena. Pena de duas pessoas tão vazias que precisavam destruir crianças para se sentirem poderosas. Meu depoimento durou horas. Contei tudo, em detalhes, que fez o júri soluçar, que fez jornalistas saírem da sala. Quando perguntaram se eu os perdoava, respondi: não perdoo, mas também não odeio mais. Eles já não têm poder sobre mim. Seu Antônio foi condenado a 25 anos de prisão. Dona Zulmira pegou 20 anos. Outros membros da rede também foram condenados. A justiça havia sido feita, pelo menos em parte. Durante o julgamento, conheci outras vítimas. Crianças que passaram por horrores similares, famílias destruídas, vidas marcadas para sempre. Mas também vi força, resiliência, pessoas que se recusaram a ser definidas pelo que sofreram. A gente sobreviveu, uma menina de 12 anos me disse. Isso já é uma vitória. De volta a Garanhuns, me senti diferente, mais leve, mais completa. O pesadelo havia terminado oficialmente, legalmente. Podia começar a viver de verdade. Terminei o colegial em 1968, aos 18 anos. Queria estudar mais, fazer faculdade, mas não tínhamos dinheiro. Tio Severino havia gastado suas economias comigo, com advogados, com tratamento médico para meus problemas de saúde causados pelos abusos. Não se preocupe, ele dizia. Educação a gente consegue de outras formas. Comecei a trabalhar integral na gráfica, aprendendo o ofício, descobrindo que tinha jeito para design e diagramação. Era um trabalho que me dava prazer, algo que nunca havia sentido antes. Em 1969, conheci João, um rapaz de 21 anos que trabalhava como contador numa empresa da cidade. Era gentil, paciente, respeitoso. Nossa aproximação foi lenta. Eu ainda tinha dificuldades com intimidade, com confiança. Não tenha pressa, tia Conceição me aconselhava. O homem certo vai entender e esperar. João entendeu. Quando finalmente contei minha história para ele, não me olhou com pena ou nojo. Me olhou com admiração. Você é a pessoa mais forte que conheço, ele disse. E eu te amo exatamente como você é. Nos casamos em 1971, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Tio Severino me levou ao altar, lágrimas nos olhos, sussurrando: sua mãe biológica ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Minha mãe biológica. Nunca parei de pensar nela, de me perguntar se ainda estava viva, se pensava em mim. Um dia, talvez, tentaria encontrá-la, mas naquele momento estava focada no futuro que estava construindo. João e eu tivemos 3 filhos: Maria, em 1973, Pedro, em 1975 e Ana, em 1978. Cada gravidez foi uma cura, uma prova de que meu corpo podia criar vida, não apenas ser usado para destruição. Com meus filhos, fui a mãe que nunca tive, protetora, mas não sufocante, amorosa, mas firme. Eles cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente, que sempre poderiam contar comigo. Quando Maria completou 8 anos, a idade que eu tinha quando descobri as filmagens, senti um aperto no peito. Olhei para ela brincando no quintal, tão inocente, tão protegida, e agradeci a Deus por ter conseguido quebrar o ciclo de abuso. Nunca ninguém vai machucar vocês, prometi aos meus filhos. Mamãe vai sempre proteger vocês. E protegi. Ensinei sobre consentimento, sobre limites, sobre a diferença entre carinho e abuso.
Criei uma rede de proteção ao redor deles que ninguém jamais conseguiria penetrar. Tio Severino e tia Conceição foram avós maravilhosos para meus filhos. Eles me salvaram, me deram amor quando eu mais precisava, me mostraram que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é amor incondicional. Anos depois, soube que seu Antônio morreu na prisão em 1978, numa briga com outros detentos. Dona Zulmira saiu em 1985, doente e quebrada. Tentou me procurar uma vez, mas eu me recusei a vê-la. Morreu sozinha em 1990. Não senti alegria com essas notícias. Não senti nada. Eles já haviam se tornado irrelevantes na minha vida, fantasmas de um passado que eu havia superado. Hoje, aos 74 anos, tenho 7 netos e 3 bisnetos. Construí uma vida plena, cheia de amor e propósito. Trabalhei na gráfica por 30 anos, me tornei sócia do negócio, ajudei a modernizar tudo. João faleceu em 2010, mas tivemos 39 anos maravilhosos juntos. Ele me ensinou que amor de verdade é paciência, compreensão, respeito. Me ajudou a curar feridas que achei que nunca cicatrizariam. Olhando para trás, vejo que minha história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre transformação. Peguei a dor mais profunda e a transformei em força para proteger outros, em amor para dar aos meus filhos, em sabedoria para orientar quem precisa. Se você chegou até aqui assistindo minha história, obrigada por me escutar com o coração aberto. Sei que não é fácil ouvir relatos assim, mas é importante que essas histórias sejam contadas. A verdadeira reconstrução da minha vida começou depois que meus filhos nasceram. Até ali, eu havia sobrevivido, me adaptado, criado uma rotina segura. Mas foi só quando segurei Maria nos braços pela primeira vez, em 1973, que entendi o verdadeiro significado da palavra renascimento. Olhei para aquele rostinho perfeito, para aqueles olhinhos que me fitavam com confiança absoluta, e fiz uma promessa que ecoou no meu coração. Você nunca vai passar pelo que mamãe passou. Nunca. Mas com essa promessa veio também uma responsabilidade enorme. Como criar filhos saudáveis quando você mesmo foi quebrada tão cedo? Como ensinar sobre amor quando você aprendeu sobre medo? Como falar sobre confiança quando sua própria infância foi uma traição? Nos primeiros meses após o nascimento de Maria, tive crises de pânico. Via maldade onde não existia, desconfiava de qualquer adulto que se aproximasse dela. João me encontrava chorando no meio da madrugada, verificando se ela estava respirando pela 10ª vez na noite. Sebastiana, você precisa de ajuda, ele me disse com carinho. Não consegue carregar tudo isso sozinha. Foi quando comecei terapia com o Dr. Roberto, um psiquiatra em Garanhuns que tinha experiência com trauma. No início resistia. Achava que falar sobre o passado só ia me machucar mais. O que passou, passou, eu dizia. Para que mexer nisso de novo? Porque não passou completamente, ele respondia. Está tudo aqui dentro, influenciando como você vê o mundo, como se relaciona, como cria seus filhos. Levei 2 anos para aceitar que ele estava certo. 2 anos vendo meu medo contaminar a criação da Maria, vendo minha desconfiança prejudicar meu casamento, vendo meu passado roubar meu presente. A terapia foi dolorosa, mas libertadora. Aprendi que carregar trauma não significa ser vítima para sempre. Significa ter cicatrizes que contam uma história de sobrevivência, não de derrota. Você não é o que fizeram com você, Dr. Roberto repetia. Você é o que escolheu fazer depois disso. E eu escolhi viver, escolhi amar. Escolhi ser mãe, esposa, profissional. Escolhi transformar dor em propósito. Quando Pedro nasceu em 1975, eu era uma mãe diferente. Ainda protetora, mas não paranoica. Ainda cuidadosa, mas não sufocante. Havia aprendido a separar meus medos legítimos dos medos que vinham do trauma. Com Ana, em 1978, finalmente me senti completa como mãe. Conseguia brincar sem ansiedade. Podia deixá-la com outros adultos sem entrar em pânico. Ensinava sobre segurança sem transmitir terror. Mamãe, por que você sempre fala sobre não deixar ninguém tocar nas partes íntimas? Maria me perguntou um dia, aos 6 anos. Respirei fundo.
Era a pergunta que eu sabia que viria, mas ainda não sabia como responder. Porque o corpo da gente é nosso, expliquei. E só a gente decide quem pode tocar. Se alguém tentar tocar onde não deve, você grita, corre e conta para a mamãe ou papai. Até se for alguém conhecido? Principalmente se for alguém conhecido. Ensinei meus filhos sobre consentimento desde pequenos. Ensinei que não existem segredos especiais entre adultos e crianças. Ensinei que eles sempre podiam contar tudo para mim, sem medo de castigo ou bronca. Na gráfica onde trabalhava, me tornei referência para funcionárias que passavam por situações difíceis. Não contava minha história completa, mas oferecia ouvido, conselhos, apoio. Dona Sebastiana tem um jeito especial de entender a dor da gente, as meninas comentavam. Em 1985, quando Ana tinha 7 anos, algo mudou radicalmente minha vida. Uma assistente social de Caruaru me procurou, pedindo ajuda com casos de abuso infantil. Soubemos da sua história através dos registros do julgamento, ela explicou. Precisamos de alguém que entenda, que possa ajudar outras crianças. Meu primeiro impulso foi recusar. Para que mexer com aquela ferida que já havia cicatrizado? Mas então pensei nas crianças que estavam sofrendo agora, naquele momento, da mesma forma que eu sofri. Comecei devagar, visitando casas de acolhimento, conversando com crianças retiradas de lares abusivos. Ver aqueles olhinhos assustados, aquela desconfiança que eu conhecia tão bem, despertou algo em mim. Eu sei pelo que você passou, eu dizia para cada criança. E sei que parece que nunca vai melhorar, mas vai. Eu sou a prova de que vai. Algumas me ouviam em silêncio, outras choravam. Algumas até sorriam, talvez pela primeira vez em muito tempo. E cada sorriso que eu arrancava era uma vitória contra o mal que havia tentado me destruir. Em 1987, fundei com mais 3 pessoas o Instituto Renascer, uma ONG dedicada a ajudar crianças vítimas de abuso sexual. Usamos minha casa como sede inicial. Depois conseguimos doações para alugar um espaço próprio. Por que renascer? Um jornalista me perguntou na inauguração. Porque é isso que fazemos, respondi. Morremos como vítimas e renascemos como sobreviventes. O trabalho no Instituto me deu um propósito que nunca havia sentido antes. Cada criança que ajudávamos era uma vingança silenciosa contra seu Antônio e Dona Zulmira. Eles tentaram me destruir, mas eu estava salvando outras. Desenvolvemos metodologias próprias, treinamos profissionais, criamos protocolos de atendimento. Em 5 anos, já tínhamos ajudado mais de 200 crianças e suas famílias. Você virou referência nacional, tio Severino me disse orgulhoso, mostrando uma matéria sobre nosso trabalho numa revista de Brasília. Eu, que aos 8 anos me sentia a criatura mais inútil do mundo, agora era chamada para dar palestras, consultorias, capacitações. A menina que achava que não tinha valor agora ajudava a criar políticas públicas de proteção infantil. Em 1990, aos 40 anos, decidi fazer faculdade. Cursei psicologia, finalmente entendendo cientificamente o que havia vivido na prática. Nunca é tarde para aprender, dizia para meus filhos, que já eram adolescentes. Mamãe vai provar isso. Estudar foi desafiador. Conciliar família, trabalho na gráfica, instituto e faculdade exigia disciplina férrea. Mas cada conhecimento novo era uma ferramenta a mais para ajudar outras pessoas. Durante o curso, escrevi minha monografia sobre resiliência em vítimas de abuso sexual infantil. Usei minha própria história como caso de estudo, analisando os fatores que me permitiram me reconstruir. Sua pesquisa pode ajudar milhares de pessoas, minha orientadora disse. Você pensou em publicar um livro? A ideia me assustou. Expor minha história completamente para o mundo inteiro ler? Mas então pensei em quantas pessoas poderiam se beneficiar, quantas poderiam encontrar esperança. Em 1995, publiquei Renascendo das Cinzas, uma jornada de sobrevivência e superação. O livro se tornou referência na área, sendo usado em universidades e cursos de capacitação. As palestras se multiplicaram. Viajava pelo Brasil inteiro contando minha história, ensinando sobre resiliência, mostrando que é possível superar até os traumas mais profundos. Como você conseguiu perdoar?
Sempre me perguntavam: não perdoei para libertar eles. Eu respondia: perdoei para me libertar. O perdão não é sobre o agressor, é sobre a vítima recuperar sua paz. Em 2000, quando completei 50 anos, fiz um balanço da minha vida. 3 filhos formados, netos chegando, um casamento sólido de quase 30 anos, uma profissão que me realizava, um instituto que já havia ajudado mais de 1000 crianças. Olha só o que Deus fez com sua vida. Tia Conceição, já bem velhinha, me disse. Pegou aquela menina machucada e transformou numa guerreira. Guerreira. A palavra me emocionou. Eu, que por tantos anos me vi como vítima, agora era vista como guerreira. Meus netos começaram a chegar no início dos anos 2000. Ver aquelas criancinhas brincando no meu quintal, protegidas, amadas, livres, era a prova definitiva de que o ciclo havia sido quebrado. Vó Bá, conta uma história, eles pediam. E eu contava histórias de princesas corajosas, de meninas que enfrentavam dragões e venciam, de crianças que encontravam famílias que as amavam de verdade. Histórias que eram, no fundo, versões fantasiosas da minha própria jornada. Em 2005, recebi o título de Cidadã Honorária de Pernambuco pelos serviços prestados à proteção infantil. No discurso, olhei para a plateia lotada e disse: há 40 anos, eu era uma menina quebrada que não acreditava que merecesse viver. Hoje estou aqui, mãe, avó, profissional, cidadã. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Nunca desistam de vocês mesmos. A plateia se levantou em aplausos que duraram 5 minutos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de gratidão, não de dor. João faleceu em 2010, após 39 anos de casamento. Foi difícil, mas eu já não era mais a menina frágil que dependia totalmente dos outros para se sentir segura. Havia me tornado uma mulher completa, inteira. Você vai ficar bem, ele sussurrou nos últimos dias. Você é a pessoa mais forte que conheço. E fiquei bem. Continuei o trabalho no instituto, continuei as palestras, continuei cuidando dos netos que iam chegando. Os anos passaram trazendo mais alegrias que tristezas. Vi meus filhos se formarem, se casarem, me darem netos maravilhosos. Maria virou professora, Pedro engenheiro, Ana psicóloga, inspirada pela minha jornada de cura. Mamãe, você salvou nossa família inteira, Ana me disse no dia da formatura dela. Quebrou um ciclo que poderia ter se repetido por gerações. Em 2015, me aposentei oficialmente do instituto, mas continuei como consultora voluntária. Queria mais tempo para os netos, para viajar, para finalmente descansar um pouco. Foi minha bisneta mais velha, Letícia, que me apresentou essa coisa de internet. Ela tinha 15 anos e vivia grudada no celular, assistindo vídeos de pessoas contando histórias. Vó Bá, você devia contar sua história num canal desses, ela disse um dia. Tem muita gente que precisa ouvir o que você passou, como você superou. No início, achei loucura. Eu, uma senhora de 70 anos, falando para uma câmera? Mas Letícia insistiu. Me mostrou como outras pessoas da minha idade estavam usando essas plataformas para compartilhar experiências. Olha só, vó. Tem um canal que reúne histórias de vovós do Brasil inteiro. Cada uma conta sua vida, seus desafios, suas superações. Você seria perfeita ali. Me mostrou alguns vídeos e fiquei impressionada. Eram histórias reais, tocantes, de mulheres que passaram por dificuldades e conseguiram se reconstruir. Algumas tinham histórias de pobreza, outras de violência doméstica, outras de perdas familiares. Talvez seja uma forma de ajudar mais gente, pensei. Demorei 1 ano para me decidir. Conversei com meus filhos, que me apoiaram completamente. Conversei com minha psicóloga atual, que achou a ideia excelente para meu processo de cura. Contar sua história publicamente pode ser o fechamento que você precisa, ela disse. Uma forma de transformar definitivamente sua dor em esperança para outros. Então, aos 74 anos, aqui estou eu. Nervosa como nunca, mas determinada a compartilhar minha jornada com vocês que me assistem. Gente, antes de continuar, quero lembrar vocês do nosso sorteio de R$ 200. Já batemos 65 mil inscritos. Que alegria imensa! Para participar, tem que estar inscrito no canal,
ativar o sininho, curtir este vídeo e comentar alguma coisa sobre sua vida nos comentários. Pode ser quantos filhos tem, de onde está assistindo, qualquer coisa do coração. O sorteio vai ser no final do mês, e não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, passaram por dificuldades e conseguiram se reconstruir. São histórias que vão te inspirar, te dar força nos dias difíceis. Hoje, vendo tudo que vivi, posso dizer com certeza, somos muito mais fortes do que imaginamos. Dentro de cada um de nós existe uma força que nem nós mesmos conhecemos, mas que aparece quando mais precisamos. Aprendi que trauma não é sentença de morte para os sonhos. É um obstáculo grande, assustador, mas que pode ser superado com ajuda, tempo e determinação. Cada ferida pode virar fonte de cura para outros. Aprendi que família não é só sangue, é quem escolhe te amar, te proteger, te apoiar. Tio Severino e tia Conceição me salvaram sendo família verdadeira quando eu mais precisava. Aprendi que nossa maior vingança contra quem nos machuca é viver plenamente, ser feliz, realizar nossos sonhos. Cada dia de alegria genuína é uma vitória contra o mal que tentou nos destruir. Se você está passando por um momento difícil, seja qual for, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. A menina de 15 anos que fugiu naquela madrugada hoje é bisavó de 3 anjinhos, mentora de centenas de pessoas, autora de livros, palestrante reconhecida. Mas meu maior orgulho é simples. Quebrei o ciclo. As crianças da minha família crescem amadas, protegidas, livres. O mal tentou me destruir aos 4 anos, mas eu renasci aos 15 e continuo renascendo a cada dia. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não vai doer, mas estou dizendo que é possível. Se eu conseguir, você também consegue. Busque ajuda quando precisar. Tenha paciência consigo mesmo. Use sua dor como combustível, não como desculpa. E, principalmente, nunca desista de si mesmo. A vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado por conta de quem nos machucou. Vamos viver, vamos amar, vamos ser felizes. Essa é nossa melhor vingança. Mostrar que somos imbatíveis quando decidimos renascer. Obrigada por me escutarem até aqui, meus queridos. Cada um de vocês que chegou até o final desta história carrega um pedacinho da minha cura. Vocês são parte do meu milagre de estar aqui, inteira, contando tudo isso. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem sua história nos comentários e entrem no nosso WhatsApp. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos mostrar ao mundo que nenhum trauma é maior que nossa capacidade de renascer. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Esta vovó aqui tem muito mais história para contar, muito mais esperança para compartilhar.